Irmãos, com a paz do Senhor, e dizer que continuamos estudos sobre algo que esteja assim nas notícias do dia a dia, nas cogitações que nós temos. Nós não podemos fugir das notícias, da mídia, e paira no ar nessa semana uma grande expectativa. O que vamos ter aqui nos Estados Unidos? Um presidente republicano ou democrático, liberal, conservador, de quais então serão os votos que vão determinar o candidato eleito. Então, um tempo de eleição. Da mesma forma, lá no nosso Brasil, os irmãos sabem que já começaram as eleições, né? Para vereador, para prefeito, e já os partidos estão se movimentando. E quando falamos de eleição, parece que nós falamos em águas divisórias, sabe? Que pode ser de uma forma, pode ser da outra, pode beneficiar ou não, mas particularmente no nosso país, lamentavelmente, temos que dizer que o processo eleitoral tem sido uma lástima. Devo dizer isso com muito pesar, porque sempre, agora, mais do que nunca, estamos vendo as propinas que sustentaram as últimas eleições, os desvios de verbas de órgãos de governo e outras coisas mais que tiraram do nosso povo o direito de ter a educação que está abandonada, a saúde e outras coisas mais de maior importância ainda. Então, por elegermos alguma coisa, temos de ver quem deveria ser, quem mereceria, e fica na vontade de cada pessoa, na sua consciência, no seu discernimento, pedindo até a Deus que mostre a verdade, porque hoje em dia a verdade só o Senhor pode nos dar. A verdade, diz a palavra de Deus, nos liberta. Agora, dentro desse prisma, vale dizer alguma coisa da palavra de Deus. O apóstolo São Pedro, o grande apóstolo Pedro, escreveu 2 epístolas. Ele escreveu sobre a questão da nossa eleição. Ele diz que nós fomos eleitos do Senhor Deus, que Ele nos escolheu. Como não mais uma nação como Israel, desde o tempo de Abraão, que chamou Abraão para formar uma grande nação. Foi a promessa que Deus deu a Abraão. Mas ele, depois que os israelitas, os judeus não compreenderam a sua missão, quiseram ser eles o povo escolhido e rejeitaram compartilhar com outras nações. E daí houve muitas questões e muitos reinados, e o mundo inteiro, cada um procurou ao seu tempo ter domínio de outras nações, em vez de compartilharem. Deus resolveu estender o seu plano para uma forma diferente, um Israel diferente, um Israel espiritual, um povo escolhido por Ele. Então, o apóstolo Pedro, que realmente era muito conservador, radical, e exigindo até que o novo cristão de uma nação gentílica quer dizer de outros povos gentílicos, de outras gentes, tinha de ser até circuncidado, fazer uma circuncisão, né? Uma operação drástica dessa, né? De homem fazer a operação de fimose para poder ser reconhecido. Então ele encontrou um apóstolo Paulo que era também conservador, mas ele disse, não, agora este Israel é um Israel espiritual. Esse povo é um povo que Deus abre os seus braços, um povo que Deus ama, um povo que vem a reconciliar esse povo através do Senhor Jesus, que vem para todas as nações, todos os povos. Então, nesse texto, eu acho tão lindo, uma vez Adriano leu esse texto uma vez. Nós não tínhamos ainda gravado para os nossos irmãos do Brasil. Você leu sobre a geração, né? A geração de Deus, a raça que Deus tentou fazer como algo dele próprio, baseado no seu amor e na reconciliação com Ele, como Pai eterno, através de Jesus Cristo. Então, eu quero pedir ao nosso irmão Dr. Rick aqui, que leia o parágrafo que você está recebendo no seu e-mail. Se não, pode pedir que nós enviaremos esse estudo para você. É a primeira parte, né? Primeira parte. Acima de tudo,
nossa eleição é de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. 1 Tessalonicenses 1:4. Essa eleição, ou escolha de Deus, é para um propósito bendito, separar um povo santo e irrepreensível, que viva diante dele, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:4. Essa passagem que ele acabou de ler já é em Efésios. A igreja que estava na Ásia, Éfeso, que hoje é a Turquia, e onde não o apóstolo Pedro, mas Paulo, que foi lá pregar para os gentios lá. Então ele mostra aquele povo que seria como chegar lá na Turquia e dizer, olha, aqui está a mensagem de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Ele quer nos fazer cidadãos do reino dele. Ele quer que através da sua palavra conheçamos a verdade. Ele quer fazer de nós um povo que lhe seja obediente na sua palavra, que tenha integridade, que tenha amor ao seu próximo, que tenha amor a ele como Deus, e não essa misturada de coisas que se apresentam em várias filosofias, mitologias de vários deuses, e se degladiam com isso, se trocam ideias e, no fim, parece que é uma história antiga, mas Deus só tem uma palavra. E essa palavra é nos tornar cordeiros, termos a mesma herança em Cristo Jesus, buscarmos a sua palavra em espírito e em verdade, e vivermos não porque eu acho a minha ideologia, o meu partido, ou é para o pobre ou é para o rico, não é? Como a classe média está muito voltada para um candidato republicano, outra classe que é abaixo da média está para um candidato democrático, com quem houvesse uma divisão entre classes pelo o seu ganho, pela sua elite ou pela sua popularidade. Não, Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz, Deus olha o nosso coração. Continue lendo, por favor. Deus escolheu a princípio a nação de Israel para anunciar as suas grandezas em toda a terra. Aspas. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tornou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Mais uma confirmação. Desde os tempos de Moisés, quando o livro de Deuteronômio foi escrito, Deus demonstrou a Israel que era um amor não por causa da maioria, ou um povo maior, o povo mais poderoso da terra. Não, ele demonstrou a Israel o amor de trazer Israel como um povo que ele escolhesse, mas esse povo não se dissesse, como há pouco eu disse, nós somos o povo escolhido. Aqui na América eles dizem muito, chosen people. We are the chosen people. Não, Deus não deu essa autoridade a Israel. Se a gente escolhe, elege alguém, é confiando nessa pessoa que ele siga o nosso exemplo, siga a nossa equidade, siga a nossa boa vontade, tenha a mesma contemplação para com os demais. Jesus falou muito sobre isso, sobre aquela palestra sobre o servo fiel, né, que exigia muito e pediu ao seu Senhor para receber mais, mas não dava nada para os seus conservos. Então Deus viu que Israel não estava fazendo assim. Israel manteve para ele a dádiva e guardou tudo para ele. Ele não compartilhava. O mundo tem virado em torno disso. Todos os grandes impérios que surgiram foram assim. Quanto mais para o meu povo só e para eu crescer e subestimando a liberdade do outro povo, da outra nação. E sempre foi assim. Todos os impérios do mundo, da China vermelha, da Rússia vermelha,
do Hitler preto e branco, né? A cor da Alemanha, né? De Adolf Hitler, né? Do nazismo, e assim por diante. O feudalismo, por exemplo, foi perante os impérios, e Deus não nos ensina assim. Deus nos ensina que o melhor que Ele tem para dar para mim, eu devo compartilhar. Eu devo mostrar para aquele que ainda não alcançou, dar-lhe uma oportunidade da mesma maneira, da mesma condição. Tem mais aí no parágrafo? Tem. A nação de Israel desprezou esse chamamento de Deus. Hoje, nós os que cremos somos o Israel de Deus. Somos a sua geração eleita, para que anunciemos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, e é circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Então confirma isso. Onde está essa passagem? Romanos 2, de 28 e 29. Agora, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja que estava em Roma, né? A igreja que havia sido dispersada, que fugiram para mais remotas áreas lá, já em Roma. Nós aprendemos muito sobre isso. Hoje em dia se fala sobre uma ideologia para um partido ou um plano de reforma política. Todas as reformas, se elas visam um melhoramento, implementar as novas leis, não fazer emendas que contrariem a nossa Carta Magna Constituição, mas leis que venham implementá-la de tal maneira que possa alcançar os menos alcançados. Esse país foi chamado, uma época do país dos Estados Unidos, a América, né? The Land of Opportunities. Né? Quando você diz, eu vou para a América, the Land of Opportunities, a terra de oportunidades. E é verdade. Por muito tempo esse país deu oportunidades, deu concorrências abertas e tem mudado ultimamente, devido a muitas outras coisas que foram sucedendo, mas esta é a grande partida, compartilhamento. E nós temos visto exemplos que Cuba continuou lá mais de 50 anos, naquela escravidão toda, naquela dificuldade, naquela pobreza, naquela miséria, e agora querem restaurar de novo o comunismo lá para fazer mais o quê? Querem descobrir alguma coisa lá na Venezuela, de um comunismo? Onde está o povo nesse momento? Na Bolívia, onde está o povo da Bolívia? E outras nações que não me cabem, porque eu não sou um expert político. Mas eu queria dizer que o plano de Deus não é esse. Se nós pudéssemos pedir a Deus, orar ao Senhor Deus, pela misericórdia dEle, sem olhar a corrupção, a violência, a ganância, as deturpações, a imoralidade, o descaso, tudo que existe está acontecendo, que Deus olhe pela sua misericórdia. Alguns que ainda restam, que tem esse sentimento, que tem esse amor ao próximo, que tem o amor de compartilhar alguma coisa, ajudar outras nações, como é o plano de Deus. E nós vemos que esse é um momento que aqui para os Estados Unidos nós precisamos pedir a Deus que mande um líder que não seja extremo de derrubar muitas coisas, imperar de uma forma muito incisiva ou muito liberal, que Deus tenha misericórdia desse grande país. Um amigo meu perguntou essa semana sobre o debate aqui, e aí você assistiu o debate, eu falei, um pedacinho só, eu disse, quem você acha que ganhou? Eu falei, olha, quem ganhou eu não sei, mas eu sei quem está perdendo, é o povo americano, porque são dois candidatos que eu jamais votaria. Há uma espécie de uma contemplação de uma falange, são duas falanges, né? Se você cortar a cobra no meio, né? O que vai acontecer? É o pior, é a cabeça ou é a cauda? É uma boa pergunta. Mas se você tem uma cobra de duas cabeças, porque existe, né? Existe.
você está em dificuldade, porque ela vai morder ou de um lado ou do outro. Então nós temos que pedir a Deus que esses homens que têm poder, que têm partido, que têm voto, que muita gente vai votar por uma questão de arrevanche, entendeu? Para dizer assim, eu vou agora mudar por causa disso, eu quero reverter a história. Não, que Deus dê temor a esses homens. Que no Brasil já está havendo um pouco de temor, né? Eu estou vendo que o Senhor Deus está puxando o tapete lá, e muita gente que não esperava está indo, pelo menos está sendo, como se diz, indiciado, né? Vamos ver. Mas o que precisa ver é que não é o partido da direita ou da esquerda que vai decidir a situação de uma nação. É um Deus vivo, é um Senhor dos senhores, é a palavra de Deus, porque quando esse país se baseou, se fortificou, saiu da Inglaterra e implantou os princípios bíblicos do Evangelho, do Novo Testamento, do cristianismo, ele se tornou maior e mais fortalecido por princípios morais, por princípios principalmente para o fortalecimento da família. Porque quando você tira princípios de crença, quando você tira princípios e regras para uma família, para uma casa, um lar, para uma geração que vai ter como sucessores a próxima geração, tudo se desmorona. A família é a base de tudo. Mas se não existe regra para uma família, não existe regra para a educação que para mim vem de casa, então tudo vai se desmoronando. E nada existe de respeito, nem amor à vida, que é uma coisa drástica em nosso país. Não existe o mínimo amor. Ontem, disseram que a moda agora é jogar pedras, né, das passarelas para os carros não poderem passar, e eles são abordados. Né? Já tem agora, mas agora parece que está virando moda. Que Deus ajude os nossos amigos, nossos familiares, que não sejam tão expostos à falta de amor. Atiram numa pessoa 3, 4, 5 tiros, roubam hospitais para tirar medicamentos. Eu nunca vi falar em assalto no hospital para levar o medicamento para o hospital. Pronto, do centro cirúrgico até levar. Então, eu vejo o seguinte, que nesse momento a responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é do povo de Deus. A responsabilidade são dos filhos de Deus. Não é verdade? Dos que ainda temem a Deus, dos que ainda têm temor de Deus, no sentido de quê? De dizer, Senhor Deus, olha para essa nação, Senhor Deus, dá-nos a oportunidade, faça alguma coisa para que esse quadro possa mudar. Não olhar o quadro de A, de B ou C, porque eles não nos inspiram, mas olhar o que Deus tem, como Ele modificou o povo que estava na Babilônia e deu liberdade, derrubou Nabucodonosor para colocar, não era o nome do rei, se lembra? Do rei que veio depois de Nabucodonosor e mandou reconstruir e mandou fazer tudo de novo por Israel. Ciro. O rei Ciro. E diz a Bíblia que ele era profano, que ele não era da religião dos judeus, mas Deus chamou de pastor. O meu pastor. Por quê? Porque ele deu apoio, deu de reconstruiu o muro. Financiou a reconstrução do muro. Financiou, mandou o Esdras como engenheiro, mandou Neemias como copeiro do rei, e Deus favoreceu. Deus tirou do maior cativeiro também do Egito. Mas levantou um homem, Moisés, o antigo príncipe que estava lá, adotado. Moisés tirou o povo do cativeiro. Deus levantou homens na história do Brasil também, que deu oportunidades para o nosso povo. E nós precisamos pensar nisso. Então, a segunda parte desse estudo fala que Deus também levantaria aqueles que seriam sacerdotes. Sabe o que é um sacerdócio? Sacerdócio é aquele que intercede pelo outro. Entende? Que procura ajudar, mediando as dificuldades do outro.
Então, aqui fala sobre o sacerdócio, não é? Nesse mesmo texto de 1 Pedro 2:5. 2:5. Por favor, leia aqui, irmã Ingrid, por favor. Antes de 1 Pedro tem Romanos 8:29. Romanos 2. Como perdão. Jesus Cristo é sacerdote e rei, nós que fomos feitos à sua imagem, somos agora em Cristo sacerdotes reais, a fim de ministrarmos as coisas espirituais a Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Que coisa interessante, né? A ideia sacerdotal, né? Se eu falasse para o médico aqui, né? Ó, doutor Adriano, o senhor vai ser um sacerdote. Ele diz, não, mas essa não é minha vocação. Não, não é um sacerdócio, uma vocação, né? É um sacerdócio como uma função. Quando nós damos as mãos e oramos pelos nossos amigos, nossos parentes, a situação do nosso país, nós estamos agindo em favor, intercedendo por aquela causa. Isso é sacerdócio. Quando alguém chega aqui e sabe que alguém está em dificuldade, aqui tem um sacerdote dos estrangeiros aqui. Correm para ele, se eu quero abrir uma firma, ele vai lá, abre no banco, vai vendo como é que é, olha as leis direitinho, né? Interpreta, tudo bem. É um trabalho advocatício. Mas o que advoga, se ele advogar bem, ele é um bom sacerdote, porque ele está intercedendo, está ajudando. Esse é o sentido verdadeiro de advocate. Essa palavra em inglês tem esse sentido, advogar em favor de alguém, não é? Se alguém chegar para ti, qual é a sua área de profissão? Diz assim, eu estou com um acidente aqui fora do lugar e tenho dificuldades. Aí você diz, tem mais de 100 dentistas aí, vê lá no catálogo de telefone. Não, se você é uma cristã, sacerdote, faz o sacerdócio que Deus falou, você vai dizer, olha, vai lá no consultório, eu falo com a dentista de lá, a odontóloga, para dar uma olhada, você pode ter, tem até recursos aqui. Como chega alguém aqui e diz assim, eu já estou para ganhar um neném e não sei o que eu vou fazer, eu não tenho o social, eu não tenho o social security. Aí alguém diz assim, não se preocupe, eu vou lá no Broward Hospital, chego lá com você pode se inscrever lá, eles atendem, mas eu não tenho nem papéis, não faz mal, porque lá eles vão atender, existe uma lei que ampara você, você pode ir lá, e você leva, já não levou uma vez? Não, sobre que você me levou uma pessoa, acho que você está bem lembrado, mas eu vou te contar. Me contaram que você indicou... Eu vou levar aquela pessoa ali. Você ainda vai levar? Não. Vai no dia, é a papai. Mas eu digo... Ou então foi alguém que levou você para conhecer como é que fazia os papéis, né? Eu tive uma amiga. Isso é uma maneira que nos tempos modernos, não é como antigamente. Antigamente precisa ter um sacerdócio para dizer onde é que tem um poço de água. Porque não é em todo lugar que você achar um poço de água para beber. No deserto ainda é assim, na Arábia. Por exemplo, chega alguém, a profissão de vocês é de corretagem, o real estate, né? É negócio, é business. Tem leis para isso. Mas se a pessoa está, às vezes, em dificuldades, no amor cristão vocês vão dizer, olha, não é por aqui que você vai dar certo com isso. Primeiro você tem que ver essa questão, o título desse imóvel, vai procurar o title company, vai procurar a companhia do cartório para ver esse imóvel como está. Olha, você também olha o imposto, isso aí, você vai pagar isso, se você não tiver isso. E tem uns points. Quando eu estava no Alabama comprando a minha primeira casa, o camarada disse assim, e tem uns points. Eu digo, que points? Ele disse, os points vai pagar uns $10 mil dos points. Eu digo, eu não tenho $10 mil. Então você não pode comprar esse imóvel. Tudo tem uma orientação. Na formação, seja lá o que for, né? O médico, ele atende no consultório, ele atende no hospital, ele atende particularmente, mas quantas vezes foram pedir uma orientação, até uma opinião? E é mais do que uma opinião, às vezes uma orientação.
Posso servir um exemplo aqui? A atividade do casal aqui, qual seria? Na área de limpeza. É uma coisa muito importante. Paga meus bills. Mas quando chega alguém aqui, não tem papéis, não tem Social Security, não sabe o que vai fazer. Então você diz assim, olha, se você quiser, dá um jeito de você ir ajudar alguém, né? Para fazer um clean, né? É o clean. Então, nós vamos vendo que nós podemos ser sacerdotes. Conclui esse parágrafo para ver se mais luzes nós podemos ter. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, 20 a 22. Paulo continua falando da igreja em Éfeso, uma igreja que estava sobre um império muito perseguida lá, a igreja cristã. E Paulo dizendo, vós sois pedra de esquina. A gente tendo condições, é muito altruístico ajudar uma pessoa. Devemos ajudar, porque se temos, devemos compartilhar. Mas se você não tem nada, não tem recursos, perseguido, né? E agora, o que você vai fazer? Mesmo assim, Paulo dizia àquela igreja perseguida em Éfeso, para se considerar pedra de esquina. Pedra de esquina de um edifício é um fundamento. E o nosso fundamento qual é? A nossa fé. Onde a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Que Deus te abençoe. Nesse estudo que estamos enviando para você, que tenha o firme conceito, segurança, que somos cidadãos do reino de Deus, que somos povo eleito, e quem nós elegemos, nos elegeu primeiro, o Senhor Deus, da pessoa do seu Filho amado Jesus. Amém? Que Deus abençoe.